Mangueira isoladora. Uso, não uso na minha cerca elétrica? Quais são os pós e os contras de você utilizar mangueira isoladora na tua cerca elétrica? Neste vídeo você vai saber toda a informação referente a esse produto. Acompanhe. Sim, eu sei que é um produto um tanto polêmico. Quem ama, meu Deus do céu. Quem odeia, meu Deus do céu. Então, é um produto que gera bastante comentários. É um produto que todos os dias eu respondo, No final eu vou dar a minha opinião, mas eu quero falar agora sobre os contras e os prós e como que você faz para consertar este problema. Então, um dos principais defeitos da mangueirinha é que o arame da cerca elétrica, o arame da cerca, ela com o vento, se você chegar próximo da cerca, você vai perceber que tem um barulho. Esse barulho é o quê? É o vento no arame. E o vento faz com que o arame trepide. Se você colocar aí a mangueirinha com o passar do tempo, ela sai do palanque. Com a trepidação do arame, a mangueirinha acaba saindo. Quando ela sai, o choque começa a dar no palanque. O choque que antes era para ser na cerca elétrica passou a dar no palanque, matando o sistema. Mas, Cordeiro, existe aparelho que já toca sem isolador. Isso é uma mentira. Não existe aparelho de cerca elétrica que funcione sem isolador. Pode ser que numa época muita seca, aquela estaca está tão seca quanto um plástico, ele pode até isolar. Mas, meu amigo, qualquer sereno que aconteça, você perdeu a tua cerca elétrica e queimou o teu aparelho. Não caia nesse desdobre dessas empresas que estão querendo fazer um milagre que não existe, beleza? Então, o contra seria, a mangueirinha se desloca, a mangueirinha sai exatamente como está aparecendo nas fotos. O que acontece? Por que a mangueirinha sai? Ela sai porque você fez um buraco com a broca errada. Com o passar do tempo, esse buraco aqui vai pegando água, vai a movimentação do arame, ela vai abrir realmente. Mas só que normalmente, eu já fui em fazendas que tinha uma cerca elétrica nova, a recém-feita, que as mangueirinhas foram. Por quê? Utilizaram a broca errada. Então, aqui eu estou utilizando três tamanhos de mangueira. A 3/8, a 7/16 e a 9/16. Cada uma dessas mangueiras tem a broca exata, tem a broca correta. Ou melhor, a broca mais aproximada. Agora, para você não ter este problema, então você precisa fazer com a broca certa. Um outro problema que acontece muito, um contra da mangueira, é que as pessoas fazem muito rente, cortam muito próximo. Este é um outro contra da mangueirinha. Ela não isola tão bem. Não, a mangueira realmente ela isola muito bem. Agora, o que acontece? Se você colocar uma mangueira e você simplesmente deixar a mangueira rente ao palanque, você acabou de criar um curto no teu sistema, porque vai gerar uma indução, vai gerar um choque nesse palanque da mesma forma se ela estivesse fora. Então, você precisa, neste contra, resolver a seguinte forma, você precisa instalar da forma correta. Qual que é a forma correta? É você deixar no mínimo 5 centímetros de mangueira para cada lado do moirão, da estaca, do palanque, não sei como você chama isso na tua região, mas você precisa respeitar a distância mínima de sobra, em torno de 5 centímetros. Mas, Cordeiro, vou ter que levar uma treina. Não, pega lá 3 dedos lá da sua mão, lá coloca do lado, deixa 3 dedos aqui, 3 dedos aqui, ó, você já está com o problema resolvido, então, referente a esse problema de fazer uma instalação e ficar mesmo assim dando fuga, porque você deixou pouca mangueira. Agora, vai economizar. Cara, pelo amor de Deus, não economiza num produto tão barato. Você precisa deixar a sobra. Eu já fui em propriedade, o cara me disse, não, o meu patrão não deixou, cara. Não, disse que era muito gasto. Pelo amor de Deus. O resultado que uma cerca elétrica traz para sua propriedade, quando eu falo resultado, é resultado financeiro. O resultado financeiro que o sistema de cerca elétrica traz para você colher no pasto, meu amigo, tu paga um investimento no primeiro lote que você vender e sobrou dinheiro ainda, beleza? Então, o contra seria ficar muito rente, você vai fazer o quê? Deixa sobrando no mínimo 5 centímetros cada lado. Já falamos da broca certa, para a mangueirinha não sair, e falamos da forma certa de você instalar. Por incrível que pareça, quando você utiliza a broca certa, acaba ficando mais firme, igualzinho aqui, ó. Olha só, aqui em cima eu utilizei a broca número 10, que é a broca certa para o 3/8. Aqui embaixo eu utilizei a broca 11,5, que é a broca certa para você colocar a mangueira 7/16. E aqui embaixo eu utilizei a broca certa, que é para colocar a mangueira 9/16. Então, utilizei as brocas certas, agora tem uma dificuldade de colocar. Aqui que mora um grande problema. Eu já fui na fazenda uma vez, lá em Ribas do Rio Pardo, que a cerca elétrica não tinha santo de fazer funcionar, uma cerca elétrica
elétrica recém-feita. Tinha, sei lá, quando eu cheguei na propriedade, 6 meses a cerca elétrica. Quando eu cheguei na propriedade, eu me deparei com isso. Olha o erro desse sistema. Foi colocado mangueirinha, só que em vez de colocar uma mangueirinha completa, deixando sobrando, ela tem que realmente sobrar isso aqui, ó, de 4 a 5 centímetros no mínimo cada lado da mangueira. Agora, o que foi feito aqui? Foi deixado sobrando cada lado, mas foi colocado, cortado no meio a mangueirinha, ó. Ou seja, duas metades. Aí tá quase todas elas fora. Sim, exatamente isso que você acabou de ver. Não conseguiram colocar, a broca vai ter que entrar apertada, você precisa utilizar uma marretinha para passar essa mangueira. E eles, de certo, não tinham produto, o que eles fizeram? Cortaram na metade de cada lado e foram emendando. No meio ficou sem mangueira e é onde o choque estava estourando. Trocamos as mangueiras, que agora eu vou falar da minha opinião. Trocamos os isoladores, trocamos as mangueiras, o problema ficou resolvido. Agora, olha o custo de isso tudo. Então, os contra da mangueira são esses. Ela sai fora do palanque, é difícil colocar, dá uma mão de obra muito maior. Imagina, fura a estaca, depois de furar a estaca, passa o arame dentro, passa a mangueirinha às vezes quando entorta, fica difícil. Por isso que hoje a gente já vende as mangueirinhas não mais em rolo, a gente já vende elas em barra, porque elas vão mais retas, facilita já a instalação também na propriedade. Quando ela vai em rolo, meu Deus do céu, fica difícil, enrosca, ela acaba não passando, beleza? Aí dá essa mão de obra muito maior na parte de instalação. Então um dos contras da mangueirinha é isso, a mão de obra é muito maior do que você colocar o isolador W. O isolador W, meu Deus, tu instala algumas centenas enquanto você está aqui fazendo apenas o buraco das estacas, ok? Então o contra seria isso, um pouco mais de mão de obra do que o isolador W. Ela pode sair fora, ok? Ela pode sair fora, mas eu já acabei de solucionar o problema para você um pouquinho antes. E ela precisa ser colocado, respeitado as distâncias mínimas de isolamento quando você coloca ela no palanque. Eu vou deixar aqui instalado, eu vou acabar de instalar elas aqui e você vai acompanhar. Que produto que você vai utilizar para cortar a mangueirinha? Eu tenho aqui, ó, esse que eu uso para cortar os cascos das ovelhas aqui na propriedade, mas isso aqui é aquele alicate de metalúrgico, né, de fazer parte de estrutura de calhas, né? Como que eu costumo trabalhar quando eu vou numa propriedade para essa assessoria? Cara, tem uma quantidade de estaca, você tem mais ou menos o tamanho de uma estaca, eu já deixo pré-cortado no tamanho mais ou menos que eu acho. Você precisa utilizar algo que corte bem, porque se você deixar rebarba sobrando aqui, ó, quem que diz que entra isso aqui depois? Então tu precisa de um produto que corte com facilidade. Depois de cortar com facilidade, você vai fazer o quê? Você vai colocar a mangueirinha. Aí vem o trabalho de você colocar a mangueira, respeitando aquilo que eu acabei de falar para vocês. A distância mínima. Aqui tá um exemplo, ó. Um buraco vai passar bem apertado, tá quase passando. Mas dá uma olhada quanto é difícil você passar uma mangueira. Isso aqui se repete a 1.000, 2.000, 3.000 isolador. Pense você na propriedade. Então eu tô gravando ao vivo e a cores aqui, fazendo um pedacinho do sistema, colocando a mangueirinha, para você pré-julgar. Você vai fazer o julgamento se vale a pena você fazer na propriedade ou se não vale a pena você fazer na sua propriedade, utilizar a mangueirinha. Na minha opinião, claro que apenas a minha opinião, não quer dizer que você tem que ser igual a mim, você tem que fazer igual exatamente aquilo que eu estou te falando. Mas na minha opinião, eu não usaria mangueirinha pelo seguinte, por causa da mão de obra que ela me dá na parte de instalação. E principalmente se precisar de manutenção nesta cerca. Quando eu falo manutenção, por exemplo, deu um problema, o gado estourou um arame. Rapaz, ou tem que trocar uma mangueirinha que está ressecada, ou a mangueirinha realmente ela saiu fora, não entrou novamente do buraco. Você precisa fazer o quê? Tirar toda aquela perna de arame. Se tiver o problema no meio da cerca, você tem que tirar todo o arame para consertar, passar o arame novamente para consertar aquele detalhe desta cerca elétrica que você fez com a mangueirinha. Então assim, quebrou um isolador W, você troca em segundos. A mangueirinha você precisa realmente tirar os arames da cerca. Então, para mim é isso. Eu penso em algo, cerca elétrica tem que ser algo que entregue um resultado na propriedade, mas tem que ser de fácil aplicação e fácil manutenção. Então é isso. Mangueirinha, por que eu não indico tanto? Essa é a minha opinião, porque eu acho que a manutenção dela é muito. Mas claro, olhando por outro lado, a mangueirinha ela dá mais resistência à cerca. Porventura faltou um choque, o gado vai lá, quebra o isolador W com mais facilidade ao dar um tranco na cerca. Já a mangueirinha, isso não acontece, ele tem que arrebentar o arame para continuar para frente. Então tem esse detalhe também que a mangueirinha traz de benefício. Ela dá um pouco mais de resistência na cerca elétrica, na parte de força bruta do animal encostar. Então, colocando aqui, ó, a mangueirinha. A 916 é uma mangueira um pouco mais grossa, então ela acaba entregando uma capacidade mais fácil de colocar, mas aqui está um exemplo. Ó,
Isso aqui é o que tem que sobrar do lado da mangueirinha para ela funcionar. Então, vai instalar a mangueirinha? Respeite a broca certa. Tá aparecendo aqui do lado quais são as brocas certas para nossos 3 tipos de mangueira. Respeitou a broca certa, respeite a quantidade de sobra em cada lado para não dar problema. E nunca, jamais, em hipótese alguma, emende essas mangueiras. Coloque metade, metade. É isso. Não tenha dúvida se cerca elétrica rural funciona ou não funciona. Estamos desde 2011 fazendo cerca elétrica nesse Brasil. Já são inúmeros e inúmeros clientes que já têm a tecnologia que nós ajudamos a implantar. Então não tenha dúvida. Cerca elétrica funciona e funciona muito bem. Aqui na descrição desse vídeo está o nosso link de WhatsApp. Venha conhecer nosso trabalho, acompanhe também nossas redes sociais, Instagram, YouTube, como vocês já estão aqui, TikTok. Estamos em todas as redes sociais todos os dias falando de cerca elétrica rural. Você é o nosso convidado especial.